Olá, professores, educadores, mediadores de leitura. Eu sou Pablo Moreno, editor e escritor, e quero conversar com vocês agora sobre este livro de crônicas chamado O Monstro e a Flor. É uma antologia chamado, o nome mais completo é O Monstro e a Flor, Crônicas da Quarentena. Esse livro recebeu o prêmio Livro do Ano da Associação Gaúcha de Escritores do ano de 2021, né, que premiou os livros publicados no ano 2020. Este livro, ele é do gênero crônica e ele teve uma construção muito diferente. Nós reunimos vários escritores aqui em Passo Fundo e resolvemos conversar e escrever crônicas durante o período de pandemia, e a provocação era ver a pandemia como um monstro e ter sempre uma flor. O projeto no início se chamava Flores da Quarentena. Discutimos muito essas crônicas, conversamos, fomos aprimorando, né, em grupos pelo Meet, e dando sugestões uns aos outros. Foi uma construção coletiva coordenada pelo Aleixo da Rosa e por mim, e saiu este livro, então, O Monstro e a Flor, que tem, na verdade, 15, são 15 escritores, e 3 ilustradores. Então, nós temos o Aleixo da Rosa, Ana Lúcia Karpczynski, André Rossi, Annelise Reck, Elenir Souza, Júlio Pérez, Luciana Marinho Albrecht, Maria Luísa Pulha, Marlene Kremer, Neil Alberto Pisp, Pablo Moreno, Patrícia Godoy, Rita de Bailos, Rani de Souza, Rodrigo Dochter, Stephanie Pinheiro Paludo e os ilustradores Carla Fulaneto, Diego Chimango e John Lucas Chaves. Bom, primeiro, então, queríamos dizer que todas essas crônicas, elas foram pensadas para ter uma cena, né, de pandemia, mas que tivesse sempre um olhar complacente com a pandemia, em que nós pudéssemos encontrar uma experiência humana, né? Não é para a gente tirar a lição das dores, nem isso, mas, dada a pandemia, o que a gente pode ter de experiência como ser humano, porque às vezes também as próprias experiências dolorosas, elas nos ensinam, né? Existe uma discussão com relação a isso, se é preciso ter. Eu acredito que sim. O Ariano Suassuna tem uma frase que eu nunca canso de repetir, que as coisas fáceis de viver são ruins de contar e as coisas ruins de viver são fáceis de contar. Então, nós nos reunimos, escrevemos esses textos passaram por discussão, e eu, junto com a Aleixo, montamos esse livro, que tem 3 partes. Na primeira parte, chamada A Casa e o Monstro, são as crônicas do início da pandemia. Na segunda parte, A Máscara e a Janela, são durante a pandemia, aqueles momentos, né, de mais cuidado, menos cuidado, medos e assim. E a parte final, A Flor e a Rua, em que nós pensávamos já naquele tempo, de que maneira a gente poderia estar saindo da pandemia, que é o que está acontecendo agora de uma vez, e às vezes também esse medo de que a pandemia pode voltar a qualquer momento. Hoje mesmo estou gravando esse vídeo no dia 7 de novembro, e hoje parece que surgiu uma nova variante que já tem no Brasil. Mas a gente pensou nesses 3 momentos, por isso que o livro tem 3 capítulos: A Casa e o Monstro, A Máscara e a Janela, A Flor e a Rua. Então, o primeiro capítulo, o início da pandemia, o recolhimento; o segundo, o confinamento; e o terceiro, a saída para o mundo, tá? O livro, quando pensei o livro, eu pensei em colocar a primeira crônica do monstro no espelho. Então, dei uma lida nessa crônica e tentem ligar com os alunos na leitura com a última. Além de perguntar, talvez, por que será que tem esses textos, esses 3 capítulos, né? Então, a primeira crônica e a última, o que tem a ver uma com a outra?
projeto gráfico tem coisas muito significativas, tá? O projeto gráfico, a capa. Então, agora eu vou passar a falar um pouquinho da questão gráfica desse livro. Primeiro, então, vocês vão ver que os textos estão todos em colunas muito estreitas, né? E dentro de prédios. Então, essa foi uma escolha nossa, dos editores, da gente colocar os textos confinados, como nós mesmos talvez estivéssemos nos sentindo assim. Então, foi uma escolha aqui também da Luciana Faustini, né, junto comigo, de pensarmos esse tipo de distribuição do texto dentro de silhuetas de prédios, tá? Bom, vamos adiante. A capa é do Rafa Anton. O Rafa Anton criou um monstruário da pandemia. Eu achei essa ilustração dele muito significativa para o livro que a gente estava pensando e eu solicitei, então, a cedência dessa imagem. Vocês vão ver que essa imagem tem o gato preto, né? O gato preto tem uma série de sentidos, desde o gato preto de Allan Poe, o gato preto da Sexta-feira Santa, é um gato muito grande que está aqui, né? Existem serpentes nesse espaço, por que será? Que significam as serpentes na nossa cultura cristã, né? Um prédio que parece ser muito moderno, então tem a ver com o desenvolvimento da humanidade. Aqui uma pergunta para vocês: será que esse vírus vem do excesso de desenvolvimento do mundo? Não sei, é uma pergunta. E esta cena, né, deste gato, dessa serpente, desse prédio moderno, está em que ambiente? Num deserto. Não tem uma árvore, não tem um verde, né? Parece areia e um céu azul aqui. Também não tem nuvens nesse céu. E vocês vão ver, observando mais, que tem um barco que tem uma palavra escrita em espanhol, porque o Rafa Antão é espanhol. Que palavra tem ali? Vou deixar para vocês pensarem. Por que será que esse barco está nessa cena no deserto e tem essa palavrinha que está escrita? Uma boa discussão para ter com seus alunos e para pensar e para discutir. A literatura, gente, não tem uma resposta certa ou uma resposta errada, né? Existem respostas cabíveis e adequadas conforme dentro de uma determinada moldura de significados, né? Então, a gente tem muitas referências e essas referências, obviamente, são culturais, são do nosso conhecimento. Mas eu dei algumas pistas para vocês conversarem com relação a esta capa. Nós escolhemos 13 ilustradores e cada um deles fez um desenho, salvo a Carla Fulaneto, que fez 2 desenhos, e eu aproveitei os 2 desenhos no projeto gráfico, e que esses desenhos são muito significativos e dá para ter uma bela conversa com eles. No desenho do capítulo A Casa e o Monstro, foi feito pelo Diego Chimango, e olhem que maravilha esse desenho e que significativo, tá? Vocês vão ver que é um menino de máscara que está recolhendo a bola depois de um jogo, como se fosse no final da tarde, e essa bola é muito especial, não é? Esta bola dá para ver aqui que é o mundo, né? Então esse menino recolhe a bola no final do dia, depois do jogo, para guardá-la, quem sabe cuidá-la, né? Esse menino leva um ursinho, que depois tem uma referência na crônica do Aleixo. E essas estrelas aqui? O que parecem essas estrelas ao redor? O segundo desenho, do John Lucas,
É um desenho com traço muito enxuto, mas também de grande significado, a máscara e a janela. Notem que essa janela ela não está num prédio, ela está aberta, como se fosse quase um balanço. Dentro, a personagem está de pé descalços e fora está de máscara, né? Então, esse balanço entre o dentro e o fora é um pouco o tema deste capítulo. Dá para pensar muitas coisas aqui, né? Nesse balanço do dentro, do fora, esse período que nós estávamos dentro, fora, saindo às vezes, com medo de sair, né? Chegando em casa, lavando todas as coisas, passando álcool em tudo. Então, ele traz um momento, representa em imagens um momento muito delicado que nós passamos, tá? Aqui nós temos as crônicas, então, mais do tempo de estar dentro de casa e descobrindo a nós, né? E descobrindo aos outros. O terceiro capítulo, A Flor e a Rua, a Carla Furlaneto desenha, aqui a luz está me atrapalhando um pouquinho, desenha uma figura feminina que está saindo para o mundo e os pulmões são de flores e o caminho é de borboletas. Não preciso nem explicar que esse é o último capítulo, A Flor e a Rua. E da Carla também é a última imagem do livro em que um homem pássaro, né, ou um pássaro antropomórfico, também está olhando para fora, como se estivesse saindo do ninho, saindo para o mundo, e esse mundo que ele enxerga aqui tem essa textura, essas figuras. Esse pássaro está por sair do seu ninho. Para onde ele vai? Que experiências ele viveu? É também um desenho que dá para conversar muito com os jovens e com adolescentes. E esse livro é destinado aos jovens e aos adolescentes. Eu não vou falar de cada uma das crônicas, porque todas elas têm riquezas, né, muito significativas, mas antes eu queria que vocês lessem com os alunos, porque eu cito, nós escolhemos aqui, eu e o Aleixo e eu, um trecho da Casa Tomada, um conto do Júlio Cortázar. E esse conto serve muito bem como uma intertextualidade com as crônicas do livro. Vocês acham esse conto na internet, podem lê-lo e perguntar o que isso tem a ver com o texto ou com o período da pandemia. Como eu disse, não quero falar de nenhuma das crônicas, porque todas elas têm muito a dizer sobre o tempo de pandemia. Desde a experiência da descrença na ciência, desde a experiência das memórias de cada um, desde a experiência da alegria de um filho que nasce, desde as experiências mais divertidas, como a crônica da Maria Luísa Pulha, eu já acabei falando, ou o lirismo da última crônica da Marlene Kramer, tá? Aproveitem esse livro, leiam com seus alunos, discutam, e vai ser um livro que tem muitas coisas que vão surgir e muitas conversas interessantes vão ser despertadas, como já tem acontecido em muitas escolas. Muito obrigado pela atenção de vocês.